Boa noite. Estivadores pararam o porto hoje pela manhã e saíram em passeata pelas ruas do centro de Santos. Eles reclamam que um dos terminais não está contratando os trabalhadores registrados no órgão gestor de mão de obra. As operações foram suspensas em mais de 30 navios. A manifestação começou às 7 da manhã, bem na frente do posto de escalação do Ógimo. Os estivadores bloquearam uma das pistas de acesso ao porto, com faixas, bombas e a bandeira do Brasil estampada. Alguns carros ainda tentaram passar, mas foram impedidos pelos manifestantes. Eles pedem a prioridade de contratação para trabalhar dentro das embarcações, o que, segundo o presidente do sindicato da categoria, não está sendo cumprido por um terminal. A Lei 2.815, ela vê a forma de requisição via Ógimo, como também vê a forma de requisição via sindicato. O que a empresa está fazendo não é nenhuma dessas duas condições, e sim contratando e trabalhando com o pessoal próprio. Isso é irregular dentro da nova lei portuária. Tem que deixar isso bem claro, que a Embraport está burlando a lei e ela se encontra dentro do porto organizado. Com um buzinaço, eles saíram em passeata, foram por toda a extensão da Avenida Portuária, passaram pela Perimetral. No trajeto, teve confusão com alguns motoristas. O percurso foi pelo centro de Santos. Uma das principais vias, a João Pessoa, teve o tráfego todo interrompido. Quem estava na calçada não entendeu nada. Aos poucos, eles foram fechando as ruas com carro de som e mais bombas. Os trabalhadores portuários percorreram a Avenida Martins Fontes até chegar na entrada da cidade, onde parou tudo. Tanto o acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima, quanto a rodovia Anchieta. Foram mais de 10 quilômetros de percurso. A fila de veículos ficou enorme. Só a ambulância foi liberada para passar, mas os motoristas não se importaram. Não, se for por uma boa causa, não. Estão reivindicando postos de trabalho. Tá certo. Deixa eles fazer a manifestação. De acordo, nada contra não. Mesmo parando todo o trânsito? Mesmo parando todo o trânsito, vamos fazer o quê? Só assim que muda. Se mudar, né? O movimento atinge cerca de 9.000 estivadores de toda a Baixada Santista. Dos 39 navios atracados nesta quarta, pelo menos 30 estão com as operações paradas e outros 105 aguardam na Barra autorização para entrar no porto. Quando estiver em pleno funcionamento, o terminal alvo do protesto deve ter capacidade para operar 30% da movimentação de contêineres do porto, que é responsável por 1/3 de tudo que entra e sai no país. A Embraport está radicalizando a negociação. Ela diz para a opinião pública que quer contratar nossa mão de obra, mas em nenhum momento ela sentou conosco antes de colocar edital de contratação para que nós pudéssemos pactuar as regras de contratação. Em nenhum momento ela vem buscando esse entendimento e deixar bem claro que ela deixou oficializado na ANTAC, na agência reguladora, que iria trabalhar com a nossa mão de obra, inclusive semelhante aos demais terminais públicos do Porto de Santos. Em nota, a Embraport informa que está cumprindo integralmente o que determina a nova lei dos portos, que permite ao terminal privado contratar trabalhadores pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. A empresa conta hoje com 538 trabalhadores e, segundo o comunicado, vem anunciando as vagas disponíveis para estivadores, dando preferência aos trabalhadores registrados e cadastrados no Ógimo para contratação com um vínculo empregatício com base na CLT. A Embraport informa que até o momento 13 estivadores do Ógimo foram contratados nessas condições e outros 20 estão em processo seletivo. Nos próximos meses, está prevista a contratação de mais 100 profissionais para diversas áreas. Bom, para analisar aí os aspectos jurídicos das reivindicações dos estivadores, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito portuário, Dr. Roberto Mohamed. Roberto, obrigado. Mohamed, muito obrigado pela participação conosco aqui. A lei está do lado de quem? Quem está certo, quem está errado? Porque a gente sabe que as partes aí, todo mundo quer ter razão. O sindicato vai defender o lado dele, o terminal vai defender o lado dele, então queria que você esclarecesse para a gente um pouquinho isso daí. Irineu, primeiro, obrigado pelo convite. Só que nesse caso a Embraport está absolutamente equivocada, totalmente errada. O que não é de se espantar. A Embraport é o tipo de empresa, é um grupo econômico de fora da região, que veio para cá achando que aqui é a casa da mãe Joana. A verdade é essa. A lei não, a MP 212, ela em nenhum momento que foi transformada em lei, fala de terminal privado, ela fala de porto privado.
Até porque ela foi bancada por grupos privados como o EIC, antes da falência, como a Vale do Rio Doce, que está fazendo um porto dela entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que é um porto em associação com a Alemanha, um grupo alemão e um grupo chinês. Quer dizer, esse era o objetivo da MP, porque a MP fala em porto privado. Terminal privado não é porto privado. Embora a Embraport é um terminal privado atuando dentro de um porto público organizado nos limites daquele fixado pelo Ministério dos Transportes e fixado pelo próprio governo federal. Essa é a diferença e por isso, nesse caso, a lei não vale para a Embraport. Claro que não. Eu questiono até se essa questão de porto público organizado, por que não vale para a COSIP e para a Ultrafert? Que já gerou discussão também a respeito disso, né? Vários, por quê? Navio não tem asa, não tem roda. Ele só chega na COSIP. Tem que passar pelo porto. Né? E quem draga o porto público organizado é a autoridade portuária. Quem arca com os custos são os terminais daqui, que tem uma concorrência desleal com quem cobra muito mais barato porque paga muito menos. Mas esse conceito tinha que ser discutido da maneira apropriada. No caso do Embraport, o equívoco é total. Em primeiro lugar, a nota oficial deles dá a entender que eles estão fazendo um grande favor em dar preferência a quem tem registro no OGMO ou cadastro. Em primeiro lugar, eles não estão dando preferência. São obrigados a contratar trabalhadores dentro do que determina o artigo 26 da Lei 8.630. Segundo ponto, e esse é o principal, eu não sei quem é que dá assessoria jurídica à Embraport, mas precisa fazer uma reciclagem. O regime da CLT não tem nada, não estamos discutindo o regime de trabalho. Você pode vincular o trabalhador com registro ou cadastro no OGMO pela CLT, como acontece. A Libra faz isso, a Multicargo faz isso, todos os terminais fazem isso. A questão aí no caso é quem está sendo contratado e não a forma como está sendo contratado. É lógico, porque pode contratar pela CLT desde que seja do OGMO, é isso? Por quê? Esses trabalhadores, Irineu, desde a época de 93 a 95, que foi o período de implantação da lei, eles passaram por treinamentos feitos pela Capitania dos Portos, feitos pelo OGMO. A Codesp tem também uma escola, um setor que até foi, eu acho que é dirigido pelo Fausto Figueira, que é próprio para formar a mão de obra portuária. Centro de formação e especialização. Isso, alguma coisa assim. CEDEP, né? Quer dizer, você treina todo esse pessoal. É o CENEP. Você treina todo esse pessoal para depois a empresa poder ir recrutar no bar da esquina trabalhador como se estivesse falando do cara para desovar container, e contrata a uma mão de obra a um preço muito mais baixo que o acordo coletivo que os sindicatos têm. Isso é desrespeito. O que o Ney falou ali, o presidente do sindicato da Estiva, foi bem claro. Você vai contratar funcionários vinculados por uma categoria que não tem essa cultura de vinculação, você tem que negociar com o sindicato. A Embraport é arrogante e incompetente, porque não conhece lei. É uma empresa que vem de fora sem ter os costumes, achando que pode fazer o que quer e está lendo palavras que não existem na lei. Por quê? Uma empresa que está dando uma interpretação que é interessante para eles, né, Mohamed, na verdade. Eu acho que interpreta da maneira como quiser, né? Terminal privado é uma coisa, porto privado é outra. Se o cara confunde as duas coisas, tem que voltar para a escola. Bom, aí é outra questão também. Nós estamos falando de português, né? Não é nem definição legal. Qual a melhor maneira para tentar resolver esse impasse? A quem cabe também? O Ministério Público? Eu estou espantado com a omissão do Ministério Público, que já deveria ter agido. O Ministério Público do Trabalho, ele não tem gente aqui. Ele não tem uma estrutura de fiscalização local, o que eu inclusive sempre questionei. Mas o Ministério Público Federal, porque o Porto está numa área federal, já tinha que ter se manifestado, e já tinha que ter inclusive agido, intervido diretamente na questão. Eu acho que tá tendo aí, ou eles estão preparando alguma coisa, mas que o Ministério Público o Ministério Público Federal tem que agir imediatamente. Seja o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério Público Federal, tem que agir imediatamente. Por quê? É uma empresa querendo dar a sua própria interpretação absurda da lei e descumprindo todos os dispositivos legais que regulam o porto público organizado. Agora, Mohamed, os trabalhadores falam em qualificação de mão de obra, que você já falou meio em passant, mas vamos voltar a esse assunto, porque segundo os portuários, esses funcionários contratados pela Embraport não têm experiência nem qualificação para exercer a função. Esse é um argumento plausível? Olha, se a gente for lembrar de uma história, quando lá atrás a COSIPA começou com aquela história, porque para mim nunca vai ser os Minas, continua sendo a COSIPA. A COSIPA começou com essa história de não requisitar mão de obra por causa da portaria 94/95, que excluía a COSIPA e a Ultrafert do porto público. A COSIPA começou a contratar estivador por conta própria.
Primeiro navio que os caras foram fazer a descarga, os caras quase racharam o navio, porque você tem que ter uma ordem para descarregar um navio que trabalha com carga a granel. Imediatamente chamaram o sindicato para fazer um acordo, porque viram que não dava para contratar qualquer um para fazer papel de estivador. Sem mão de obra qualificada, você pode oferecer preço menor, Irineu. Mas isso em nada contribui para que a gente tenha um porto público de qualidade. Porque você consegue reduzir custo de mão de obra, mas correndo riscos que mais tarde lá na frente implicam em aumento do valor do seguro de carga, aumento em valor do preço do seguro do navio, porque você vai trabalhar com gente que tem conhecimento muito pequeno e oferece riscos à operação de carga e descarga e ao próprio navio. Bom, pelo que eu entendi, pelo que você colocou, quer dizer, me parece que nesse caso o sindicato tem razão. O sindicato tem razão. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Quer dizer, o sindicato vai ganhar essa queda de braço? Se o sindicato continuar sozinho, não vai ganhar. A gente sabe disso. Até que ponto os interesses da Embraport estão baseados em grupo econômico financiando campanha ou fazendo jogos político pesado, a gente também não sabe. Se o Ministério Público não entrar de cabeça na defesa da lei, eu não estou falando para entrar na defesa. Mas aí nesse caso, quem chama o Ministério Público? Já que ele não se manifesta. Sim, mas já que eu falo. O sindicato pode, nesse caso, acionar o Ministério Público? Pode. O Ministério Público pode e deve para que se posicione, né, e se coloque. Como eu disse, o Ministério Público não precisa ser provocado por ninguém. Se o procurador viu televisão, leu o jornal e tomou conhecimento daquilo, ele é obrigado a agir. Mas se não agiram ainda, o sindicato tem que buscar apoio. O sindicato sozinho vai perder essa parada. Ele tem que ter o apoio do Ministério Público e, como eu disse, não é para defender o sindicato, é para defender o cumprimento da lei e mostrar que o Porto de Santos não é a casa da mãe Joana. Amanhã existe aí também a expectativa de uma paralisação, né? A convocação agora pelos sindicatos, né? Essa é uma mobilização diferente das que ocorreram aí anteriormente, nos dias anteriores. Existe um comando, vamos dizer assim, né, nessa mobilização, que são os sindicatos. Qual a sua expectativa em relação a isso também? Amanhã, pelo que parece, em São Paulo a coisa vai ser muito feia, né? O metrô vai parar, os sindicatos metroviários é um sindicato forte, e sem metrô você para São Paulo, sem transporte você para São Paulo. Então eu acho que parece que amanhã... Hoje já pararam, né, terminais de ônibus? Hoje sim, mas amanhã a coisa vai ser pesada mesmo, porque agora à noite está acontecendo uma reunião nos sindicatos bancários de São Paulo. Acho que hoje à noite aqui em Santos também alguns sindicatos estão com assembleias correndo agora à noite para decidir desse movimento. O que eu queria saber é uma greve geral para pedir o quê? Qual é a pauta, né? A destituição do Renan, a renúncia do Henrique, não deu para entender ainda qual a razão. Não deu para entender a razão. Mas que realmente amanhã provavelmente o país vai, em parte, parar, vai. Quero agradecer aqui o advogado especialista em direito portuário, doutor Roberto Mohamed. Muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Caderno Regional, viu? Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar com vocês, frente com você, né? Muito obrigado, uma boa noite para você. Começou hoje a reforma da Ponte Pêncil em São Vicente. As obras, que devem durar um ano, vão custar cerca de 21 milhões de reais. Alguns motoristas e motociclistas foram pegos de surpresa hoje. Por aqui agora só pedestres e ciclistas. A estrutura já está interditada para a restauração de toda a parte metálica. Os cabos de aço serão trocados. A ponte deve ser reaberta em maio do ano que vem, mês do centenário do cartão postal vicentino. O fluxo de veículos que vem de Praia Grande, Mongaguá é muito grande. E a gente tomei esse cuidado de reduzir o tempo dos semáforos de todas as grandes avenidas, no caso da Capitão Luiz Pimenta e outras vias públicas, proibir o cruzamento na Capitão Muraguiá e o trânsito foi fluindo. A gente está desde as 7 horas monitorando esse trânsito lá e está fluindo bem. Já em relação às vans que trafegam pelos bairros da região, o secretário explica que foi feito um acordo para liberar o tráfego na rodovia dos imigrantes. Mantivemos um contato com o comandante da Polícia Rodoviária, ele nos autorizou a que os pirueiros trafegassem pela imigrante. Essas vans que fazem só o Japuí, elas têm uma autorização para trafegar, só que elas serão fiscalizadas aí como qualquer outro veículo. Durante a reforma, os motoristas que quiserem ir para a Praia Grande ou para os bairros do Japuí e Parque Prainha devem optar pela Ponte do Mar Pequeno. Mas por lá a preocupação é com a falta de segurança. Se estávamos isolados com esse fechamento da ponte, vamos ficar mais isolados ainda. Isso daí é evidente, porque quando se pede um socorro aqui, ele vem da Ponte Pêncil. Ora, se a ponte está fechada, vamos esperar o dobro.
Entendeu? E nem sempre vale a pena até você chamar e telefonar, o negócio é você se livrar de morrer. Nós temos um esquema que já está acontecendo, onde a viatura ela permanece estacionada, né, próximo à ponte do Mar Pequeno. Ela fica 24 horas estacionada com prejuízo, ou seja, ela não sai por nada, ela fica 24 horas estacionada nesse local, justamente para coibir possível roubo pelo local. Com relação aos comerciantes, acho que eles têm que ter um pouquinho de paciência e reconhecer que esse trabalho, essa reforma era para ter sido feita em 2009. Está sendo feita 4 anos depois, praticamente 4 anos depois. Portanto, eu acredito que é um problema de tempo e acredito até que se eles tiverem um pouquinho de consciência e considerar que isso aí é uma condição quase que natural. Se não fosse esse ano, podia ser em 2014, 2015. Portanto, ia acontecer de qualquer forma. Começa a vistoria no transporte escolar em Santos. Os detalhes depois do intervalo. Nós voltamos já. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Ocular. Prevenir é a principal forma de evitar doenças. Com o inverno, os cuidados devem ser ainda maiores. Doenças como olhos secos e conjuntivite alérgica são comuns nessa época do ano. A Issa tem 13 anos e adora ler. Desde os 7 convive com a conjuntivite alérgica. Descobri porque meus olhos começaram a ficar muito vermelho, com muita secreção, coçava muito. Mais ou menos a cada 6 meses eu venho no oftalmo para estar mudando os colírios, né? A conjuntivite alérgica causa inflamação da membrana que recobre o olho. O pai dela, João, se preocupa muito com a doença da menina. Esses últimos 2 meses que ela falou que estava bem ruim, eu fiquei meio preocupado que eu poderia ficar cega realmente, né? O que ela gosta de fazer, ler bastante, então preocupa muito, né? E no inverno a sensação piora, os cuidados aumentam. Piora. Lavo com bastante soro fisiológico, sempre estou lavando os olhos porque piora bastante. E é justamente no inverno que os casos como o de Aissa aumentam. Os números sobem cerca de 70%. Por causa do tempo mais seco, os ambientes mais fechados, aglomerações de pessoas, roupas de armários que ficam muito tempo guardadas com ácaros, expõem os alérgenos à exposição mais frequente aos olhos. Isso desencadeando doenças como olho seco e mesmo a conjuntivite alérgica. A estação mais fria do ano tem também baixa umidade. Por isso, os cuidados com os olhos devem ser redobrados. Importante também ficar de olho bem aberto a esses sintomas. Coceira nos olhos, que podem ser leves ou avançados, uma sensação de olho seco, uma sensação de areia nos olhos, muitas vezes pode ter até um lacrimejamento reflexo, uma aversão à luminosidade, a luz bate nos olhos, tende a querer fechar os olhos, são sintomas referentes a conjuntivites alérgicas. Quando diagnosticado pelo seu médico oftalmologista o processo alérgico, vai ser prescrito medicamentos antialérgicos e lágrimas artificiais para poder combater o processo. Começou o período de vistoria das peruas que fazem o transporte escolar em Santos. A repórter Tatiana Marques tem mais informações. A intenção é proporcionar segurança às crianças. Os motoristas têm até o dia 8 de agosto para vir até aqui a CET. A Patrícia é responsável pelos trabalhos e vai conversar com a gente a esse respeito. Quais são os itens verificados? Basicamente são os itens de segurança como pneus, extintor, limitador de vidros, questão de cinto de segurança, é toda a parte mecânica e elétrica do veículo. O motorista também tem que apresentar algum documento. Então, os documentos de porte obrigatório, que é o documento expedido pela CET que contém os dados do condutor, do veículo e CRLV do veículo e demais documentos de porte obrigatório. Essa vistoria é feita no mesmo dia? Como é que funciona? Então, geralmente o motorista ele vem até a CET, Avenida Rangel Pestana, número 126, das 8 às 16, ele faz a vistoria ou no mesmo dia ou agenda para o dia seguinte. Sendo aprovado, ele recebe o selo no mesmo dia. E esse selo tem validade de quanto tempo?
Esse selo ele tem validade até a próxima vistoria, como a vistoria do escolar é semestral, então até janeiro do ano seguinte. A expectativa de atendimento, Patrícia? Aproximadamente 200 escolares. No dia de hoje nós já tivemos 7 veículos vistoriados. Certo. Então, por favor, repita o endereço e o horário de funcionamento. Avenida Rangel Pestana, número 126, das 8 às 16 é o horário de atendimento aqui da CT Santos. Não precisa pagar nada? Não, é gratuito a vistoria. Certo, muito obrigada pelas informações. Tatiana Marques para o Caderno Regional. Já em Guarujá, a vistoria dos veículos escolares segue até o dia 5 de agosto. Os proprietários de vans e ônibus devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia ou das 2 às 5 da tarde, no pátio municipal da Diretoria de Trânsito e Transporte Público, que fica na Avenida Santos Dumont, número 70, no bairro Santo Antônio. Nas férias de julho, ler um bom livro é uma ótima opção. Na Baixada Santista, lojas especializadas apostam num segmento lucrativo e diferente, o aluguel. Eliana é uma apaixonada por livros, lê em média 10 por semana. Para manter o hobby sem pesar no bolso, ela encontrou no aluguel uma solução econômica. Houve uma época que os livros estavam realmente caros, agora eles baixaram o preço, eles estabilizaram um pouco, estavam muito caros. Então, como sou eu e meu marido que lemos, para nós fica muito mais interessante ler e devolver. Ela faz uma ficha simples, com dados básicos, paga uma mensalidade de R$70 e pode retirar 2 livros de cada vez para leitura durante esse mês. Não são só 2 livros, são 2 livros por vez. Depende do ritmo de leitura da pessoa, ela pode ler de 8, 10, 12 livros por mês. Outra vantagem é a otimização do espaço. Eu não tenho preconceito contra livro, eu leio todos. Tudo que tiver eu leio. Os que são famosos, os que não são, os mais ou menos, os interessantes, os desinteressantes, todos eles. Então, vira um problema físico, senão, se você comprar, você não tem espaço para guardar. Nessa outra loja em São Vicente, o aluguel é mais barato, custa R$40. Desde os romances nacionais, literatura estrangeira, exatas, tudo. E quais são os mais procurados? Policiais, mas o grande foco aqui da livraria ainda é a literatura espírita. Outra vantagem é a compra virtual. Ele recebe livro na casa dele, entendeu? E a gente vende pro Brasil inteiro, até para fora do país a gente já vendeu. E o preço é menor ao de outras livrarias? Compensa mais? Bem menor. Tem livros que estão saindo de 3, 4, 5 reais. Até os mais caros, né? São os mais difíceis, esgotados, entendeu? Mas é bom. Para Paulo, independente do lucro, o importante é formar novos leitores. Colocar bem baratinho os preços para as pessoas terem acesso. E continuar lendo cada vez mais. Desculpa de, tá caro o livro. Não tá. Se você pesquisar, se você procurar, você encontra baratinho e coisas boas mesmo. No santaportal.com.br você encontra os endereços das lojas mostradas na reportagem. Depois do intervalo, quem passou perto do Aquário de Santos hoje de manhã ganhou pizza de graça. O Caderno Regional volta em instantes. Futebol, logo mais às 9h50 da noite, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Santos enfrenta o craque de Goiás, na Vila Belmiro. O zagueiro Edu Dracena e o volante René Júnior, contundidos, seguem fora da equipe. O técnico Claudinei Oliveira deve escalar o mesmo time que venceu o São Paulo no final de semana. Todos os detalhes da partida você confere no Santa Portal e às 11 da noite no programa Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília. Até domingo, os amantes da dança já têm programação. Está sendo realizado na Baixada a nova edição do Festival Cidade de Santos Dançar a Vida. Cerca de 1.000 bailarinos de 5 estados brasileiros participam do festival. O evento conta com 52 grupos divididos em 7 categorias e 7 modalidades. Um dos diferenciais do festival é o intercâmbio que ele promove. Por isso, entre os prêmios oferecidos está a possibilidade de 22 bailarinos concorrerem a bolsas de estudos no Conservatório de Dança de Viena, na Áustria. As maiores médias vão para a gala, que é no dia 14, domingo, com início às 15 horas. Na gala nós temos o Prêmio Cidade de Santos, o Prêmio Secretaria de Cultura, o Prêmio Glaucio Lacerda, o Prêmio Auen Seguros, que
para melhor coreografia performática, e nós temos a medalha de ouro para bailarino, medalha de prata bailarino, e haverá um prêmio adicional que é um bônus, né, que é a maior nota, isenta totalmente de despesas o grupo para vir ano que vem. Ano passado, a Ana Paula participou do festival e foi convidada para dançar numa companhia em Vancouver, no Canadá. É importante vir dançar, dar o seu melhor, e às vezes a gente nunca sabe, né? Pode acontecer de ganhar uma bolsa, um contrato, ter um reconhecimento ainda maior do que só de estar no palco. As apresentações acontecem todos os dias até domingo, no Teatro Municipal de Santos. Os ingressos custam R$ 15 antecipados e R$ 20 a partir das 2 horas da tarde. Estudantes e idosos pagam meia entrada. Na quinta-feira teremos contemporâneo, moderno, sapateado e danças irlandesas. Sexta-feira, jazz, todos os níveis de jazz. No sábado retornamos à parte clássica, mas a parte infantil. E no domingo, a gala com a representação. Quinta e sexta, o horário é 15 para as 7, ou seja, 6h45. Sábado começamos às 15 horas. Sendo que no sábado nós teremos a participação da companhia Jair Moraes de Curitiba, com a coreografia Carmina Burana. Então eu convido todos a assistirem, que vão ver um grandíssimo espetáculo. Quem assistiu os espetáculos aprovou. Nossa, maravilhoso! Maravilhoso, delícia! É muito importante, principalmente para quem gosta do balé, da dança, né? É muito importante esse festival. Eu acho que quem gosta de competir vem em várias cidades, então eu acho muito legal esse intercâmbio. Só uma pequena retificação, essa é a 9ª edição e não nova edição, como eu disse agora há pouco. O Dia da Pizza foi lembrado em Santos com distribuição gratuita em plena orla da praia. Sol, praia, perfeito para comer pizza. É, isso mesmo. E se for de graça, então, a distribuição foi na frente do aquário. Olha a fila para se conseguir um pedaço. Será que vale a pena? As pizzas hoje está tudo cara, né? Então a gente tem que aproveitar enquanto está de graça, né? Tudo que é de graça vale a pena, né? E deve valer mesmo. No Dia Nacional da Pizza foram entregues mais de 1000 pedaços. E para isso foram usados 100 quilos de mussarela, 70 de calabresa. As pessoas sempre perguntam, para comemorar o Dia da Pizza, e nós já estamos há tantos anos em Santos e assim, a gente achou uma forma de homenagear a cidade, a população que nos prestigia há tanto tempo. A gente está aí um sucesso e a gente resolveu oferecer pizza para as pessoas. Então a gente, desde o ano passado, e esse ano é o 2º ano consecutivo que a gente faz isso. E se o objetivo é homenagear o Dia da Pizza, quem ganhou o presente não teve do que reclamar. Tá deliciosa, bem temperadinha mesmo, muito gostosa. Muito gostosa, a massa é muito boa. Dá até vontade de pegar a fila novamente, mas legal, muito bom. Isso aí. E uma última informação, em nota oficial, o Santos anunciou que desistiu de repatriar o atacante Robinho. O Milan e o jogador não chegaram a um acordo. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o assunto. Nós nos vemos amanhã às 7h30 da noite. Obrigado pela companhia, até lá. Tchau.